Trey, OT. Jogos de luta sempre foram um dos meus estilos favoritos. Naruto Ultimate Ninja 5, KOF, Street Fighter, em especial Def Jam, que meu Deus, que jogo maravilhoso, cara. Você poder jogar com o Snoop Dogg é uma coisa incrível. Top 10 melhores chefes de todos. E em especial jogos de anime, né? Como por exemplo o Naruto, que eu já citei, o recente Dragon Ball FighterZ. Eu sempre gostei muito deles, mas tem um gênero mais específico que, apesar de eu gostar, eu sinto que tem alguns problemas, que são os jogos de anime com crossover, principalmente os jogos da Shonen Jump. Tem o Battle Stage Doom, que é maneirinho, tem o Jump Ultimate Stars, que é excelente, mas dali pra frente os jogos começaram a ter uma qualidade no mínimo questionável. Se liga, pois no vídeo de hoje vamos falar sobre jogos de crossovers de animes, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu melhoraria e qual outro gênero de jogo seria interessante para esse tipo de jogo. Chega mais aí que o papo vai ser muito bom. Olá pessoas, aqui é o Nash e vamos hoje de pancadaria com um personagem 2D. E cara, jogos de crossovers fizeram parte da minha infância / adolescência. Eu lembro da época que eu ficava de 2 da tarde até quase 9 horas da noite só jogando jogo de luta. Era Naruto Ultimate Ninja, Battle Stage Doom, Def Jam, Dragon Ball Budokai, KOF, Street Fighter Third Strike. Era o dia inteiro, e principalmente Marvel vs Capcom 2, que é um jogo que é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque ele tem uma gama vastíssima de personagens, mas com músicas que, apesar de serem muito boas, elas não combinam muito com o cenário. Por exemplo, é uma luta contra o Thanos e o Doutor Destino e tá tocando um jazzinho de fundo, tá ligado? É uma coisa que, por exemplo, o Marvel vs Capcom 3 ele consertou. Cada personagem, toda vez que ele entrava, ele tinha uma trilha sonora só dele. E essa trilha tocava sempre que ele aparecia. Isso era muito interessante, apesar de eu achar os combos do Marvel vs Capcom 3 bem mais apelativos, sabe? São mais fáceis de fazer, mas eu acho que permite loops maiores. No justice, no dream, no hope. It's time to pay for your crime. Take that. Porra! Eu não estou falando aqui de Marvel vs Capcom 2, estou falando aqui de jogos de anime. E com relação a jogos de anime, a gente tem o Battle Stage Doom, que como eu disse era interessante, o Jump Ultimate Stars, que é incrível, é um jogo maravilhoso, tá? Se você tiver que comprar um DS, tiver que comprar um jogo, compre Jump Ultimate Stars, que é incrível. E a partir daí as coisas ficaram complicadas com o Jump J-Stars Victory e o Jump Force. E como é que funciona mais ou menos isso? Pelo que eu li, a cada 5 anos, aniversário de 5 anos, eu acho que isso aí desde o Battle Stage Doom, a Shonen Jump junto com a Bandai, que é geralmente a empresa que faz os jogos da Shonen Jump, faz um jogo comemorativo da editora. Então eles pegam todos os personagens e fazem um crossover. E por que eu falo que o Jump Ultimate Stars ele é tão bom? Porque no Jump Ultimate Stars você tinha todos os personagens que a Shonen Jump já tinha feito. Todos os personagens, quer dizer, todos os personagens lançados até ali, até aquele momento, sabe? E tinha os personagens conhecidos, tinha os personagens desconhecidos, tinha até um maluco do Black, chama o cara do Black, né? O cara do Black amarelo, que ele lutava com o cabelo, e aquilo era muito maneiro, tá ligado? E uma coisa que eu sempre achei interessante no Jump Ultimate Stars é que tinha muitos chairs secretos, sabe?
Eram chars especiais que você tinha que, no caso, o de Ultimate Stars, você tinha que ir de universo em universo. E cada vez que você destrancava um personagem, você ganhava um quadradinho chamado Koma, né? Que no caso são os quadradinhos dos mangás, são chamados de Komas. E cada Koma desse, por exemplo, você começar com um personagem de um Koma. E aí, na medida que você ia pegando moedinhas, coisinhas do jogo, você ia investindo. Então personagens com 2 ou 3 Komas eram personagens de suporte, né? Que no caso os personagens de um quadradinho só davam efeitos passivos. E os personagens de 2 e 3 eram tipo strikes do The King of Fighters ou dos jogos que tem strikes, sabe? Jogos que tem ajuda que você pode chamar no meio do jogo. E a partir de 4 quadradinhos era o personagem jogável, sendo que tinham personagens de 4 quadradinhos, personagens de 5, de 6, de 7, e quanto mais quadradinhos ele tivesse, mais forte o personagem era. Sendo que tinham evoluções que você só podia destrancar se você encontrasse outros personagens, e esses personagens ficavam escondidos. Tinha o Ichigo com a máscara de Hollow, o Naruto com a terceira cauda da Kyuubi, porque eu acho que, se eu não me engano, nessa época o Naruto Shippuden ainda estava no começo, saca? Aí tinha o Naruto com 3 caudas, o Sasuke, tinha o Dio Brando, o Jotaro, uma outra evolução lá do Kenshiro, do Hokuto no Ken. E, cara, era muito maneiro, porque além disso você tinha os golpes fundidos, que você tivesse 2 personagens e eles tivessem no mesmo time, eles podiam fazer ataques conjuntos. E aquilo era muito maneiro. Muito maneiro. E é uma coisa que, por exemplo, não voltou no J-Stars Victory, sabe? Essa coisa de você poder fazer combos fazer golpes fundidos com os personagens. Eu acho interessante porque, por um lado, porque essa coisa de trazer todos os personagens voltou, né? Que no caso tinha até personagem de Tolovero, Miracabox, Beelzebub, era tipo... É até estranho, porque foi nesse jogo que eu descobri que Tolovero fazia parte da Shonen Jump. Então, uma história policial seinen está no mesmo universo que um anime de alienígenas que ficam sem roupa. Tá tudo no mesmo universo, tá tudo conectado. É tenso. O multiverso é realmente uma coisa complexa. Porém, o J-Stars Victory já estava vindo numa época em que os jogos de luta eles estavam fazendo a transição de um jogo mais arcade, tipo Marvel's Capcom 2, os KOFs mais antigos, Street Fighter. Esses jogos mais antigos de luta eles estavam fazendo a transição de um jogo mais arcade para um jogo que precisa de história. Então acho que é por isso que o J-Stars Victory ele não é tão interessante de se jogar, sabe? Ele tem um jogo divertido e tal, mas ele não é tão bom quanto, por exemplo, um Mortal Kombat 9 ou 10, sabe? Porém, ele ainda continuava sendo um jogo divertido, até mesmo porque os jogos dessa série, né, do Jump Made, dessa série da Jump, eles não são jogos competitivos. Você pode até ter um cenário competitivo, mas eles não são jogos dedicados para isso. Eles sempre foram jogos mais casuais mesmo, para os fãs poderem jogar e poder fazer aquele crossover épico de Naruto contra Yantia, sei lá. Quem acha que você vai vencer, o Naruto ou Yantia? As apostas estão acirradas. E assim, até esse jogo ele mantinha uma qualidade legal, apesar de admitir que o J-Stars Victory não é tão bom ou tão divertido quanto o Jump Ultimate Stars. Mas aí chegamos no Jump Force. E o Jump Force é realmente bem complicado. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! O Jump Force, ele foi uma grande promessa da Shonen Jump. Quando ele saiu na a E3 de 2018, se eu não estou enganado, ele estava prometendo muito. Ele ia ser um jogo com gráficos bonitos, e ele ia ser um jogo em que os personagens iriam lutar no mundo
real, sabe? Até aquele trailer com o final com o Light aparecendo no alto do prédio, assim, caraca, os bagulho vai ficar doido agora. Era uma parada, era um jogo que tava prometendo muito, mas quando ele saiu, foi bem difícil, porque por um lado ele tinha um gameplay interessante, um jogo era bonito, vistoso nas lutas, né? Mas o modo história era bem pedante. E isso é um problema que os jogos crossover costumam ter. Eles raramente vão ter uma história realmente boa, porque eles são mais uma desculpa para você botar os personagens para lutar. E assim, naquela época, nos tempos que os jogos de luta não precisavam de uma história, era interessante você fazer esse tipo de coisa, mas hoje em dia, um jogo de luta não basta só ele ter um modo arcade, ele precisa ter um modo história interessante. Os jogos no geral estão pedindo isso agora. Você pode sim fazer um jogo de luta mais arcade, mas talvez ele não tenha o apelo de que um jogo de luta com história teria. E voltando ao Jump Force, a história é no mínimo pedante, fora que, diferentemente dos outros jogos, ele tem pouco dos personagens clássicos, sabe? Você não é como, por exemplo, no J-Stars Victory, que você podia jogar com a Medaka, você podia jogar com o Olga Tatsumi, você podia jogar com outros personagens, se eu não me engano, acho que nem o Tsuna do Katekyo Hitman Reborn você não joga com ele, eu acho que não tem ele nesse jogo, sabe? Eu acho que deve ser o primeiro jogo de luta crossover depois do Jump Ultimate Stars que não tem o Tsuna, sabe? E uma coisa que eu achei um pouco ruim também, particularmente, é que você não tem mais os strikes dos animes de esporte, sabe? Porque, por exemplo, no Jump Ultimate Stars você tinha, tipo, ele era tão grande que você tinha até os personagens que não eram de anime shonen, né? Você podia usar eles pra lutar. Você tinha os strikes de anime de esporte, por exemplo. Você podia chamar os strikes do Eushu de 21. Você podia chamar os strikes do Prince of Tennis. Você podia chamar os strikes do Hokuden Nash Blues. E não tem, sabe, nesse jogo os outros strikes, saca? Eu até entendo, porque não faria sentido de repente vir um cara do basquete jogar uma bola de basquete na cara do Freeza. Se bem que tem o Loki Glauber da KOF, ele podia fazer isso. E aliás, uma pergunta aleatória interessante: se Deus não existe, quem é que jogava as bolas pro Loki Glauber? Viu? Ateu pira. Gente, é isso que dá você não ter roteiro. Você acaba saindo piadas desse nível pra baixo. Mas segue. E isso de você não poder usar os personagens da Shonen Jump, os antigos, é até um pouco triste na realidade. Eu até entendo que tem, se eu não me engano, o City Hunter no Jump Ultimate Stars. Eu acho que o Fly também tá lá, se eu não me engano, né? Com o Fly, o pequeno guerreiro, e eu não sei o nome em japonês, sabe? Mas eu sinto falta desses personagens mais clássicos porque é a história da Shonen Jump, saca? É a história da editora. Então é no mínimo bem injusto você não ter esses personagens clássicos, saca? Eu fiquei bem triste, pra dizer a verdade, com não ter os personagens clássicos. Mas aí eu vou mandar uma provocação. Eu acho que a Shonen Jump deveria dar um tempo dos jogos de luta. Mas espera aí, né? Eles vão dar um tempo dos jogos de luta, então você não quer que tenha mais crossover? Não é bem isso. Eu quero que tenha os crossovers, mas eles não necessariamente precisam ser crossovers em jogos de luta. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero pegar como exemplo Kingdom Hearts, tá? Kingdom Hearts. Você pode não gostar, pode dizer, Kingdom Hearts, a história é meio capenga, não sei o que. Os personagens não tem o que. Cara, é o Mickey com uma roupa preta, usando uma espada dourada como chave. Ou uma chave gigante como espada dourada. Eu não sei. É tão épico que eu até me confundo. A despeito de todos os problemas com relação à história, o fato de que ela sim é desnecessariamente confusa, e os problemas de que cada jogo
lança numa plataforma diferente, então ou você tem que ter todos os consoles existentes, ou você paga o preço de uma casa e compra o PS4. No fim, acho mais fácil você comprar um GBA, um DS, um Play 2 e um 3DS. Se você juntar tudo, vai dar menos que um Play 4. Então, se bem que o 3 Kingdom Hearts 3 é do Play 4, então você vai ter que comprar um Play 4 de qualquer jeito. É triste, né? É o mundo em que vivemos, né? Mas por que eu estou falando tanto de Kingdom Hearts? Porque Kingdom Hearts, apesar de todos os problemas que ele possa ter, ele é um jogo consistente, com uma história que, apesar de confusa, é interessante, um gameplay muito bom, e ele conseguiu se manter ano após ano, sabe? Com jogos incríveis tanto no GBA, no DS, no 3DS, no Play 2 e agora no Play 4. E ele funciona mais ou menos no esquema de crossovers. Você vai de mundo em mundo da Disney e vai lutando lá. E apesar de tudo, a história funciona muito bem. E eu sempre pensei, cara, por que a gente não tem isso num jogo da Shonen Jump? Porque, parando para pensar, seria até mais fácil. Porque você não precisaria mexer no canon dos personagens. Porque no caso do Kingdom Hearts, existe uma história própria do jogo, e os mundos da Disney funcionam mais como pano de fundo aonde essas histórias vão ocorrer, e poderia acontecer a mesma coisa com os jogos da Shonen Jump. Seria até mais interessante, porque, por exemplo, o jogo 1 poderia começar no arco de Alabasta, lá em One Piece, depois a gente saiu do mundo de One Piece, vamos pro mundo Dragon Ball, eles vão estar no arco do Freeza, e aí eles vão pro arco do Bleach, o do Naruto vão estar, sei lá, no arco da Soul Society, ou do Exame Chunin, vamos colocar assim. Aí no segundo jogo já ia ser o arco do Cell Games, aí ia estar em Dressrosa, em One Piece. E no Naruto já ia estar no Naruto Shippuden, tá ligado? Na invasão da vila do Pen, a Vila da Folha, saca? Ia ser uma progressão bem interessante. E você não teria que colocar os personagens para lutar diretamente. Porque Kingdom Hearts, ele tem uma história que funciona separado do universo da Disney, ou até mesmo do universo do Final Fantasy, que no caso, e eu sempre achei isso muito estranho, porque o jogo, ele tem os personagens do Final Fantasy, mas ele só tem um mundo do Final Fantasy, sabe? E eles tecnicamente não se juntam, mas você sempre vai ver o Cloud lá no mundo do Hércules, sabe? E sempre vai ter um personagem de Final Fantasy lá em Hollow Bastion. Eu até entendo porque os jogos de luta da Shonen Jump, eles não terem uma história bem elaborada, porque vai muito também de questão de canon. Porque por mais que você possa usar os personagens, você tem uma série de limitações com relação ao cânone da história. Você não pode deixar que o personagem faça coisas que vão contradizer o cânon da história. O Luffy não pode fazer coisas que vão contradizer o cânon de One Piece. Então talvez seja até complicado você colocar esses personagens num crossover com tantas limitações. Então fazer um jogo que não necessariamente inclua um personagem ter que lutar com o outro, ou eles terem que tomar decisões diferentes, talvez seja uma maneira até mais interessante de você pegar a história de Alabasta. É como se, por exemplo, eles estivessem lutando lá em Water 7 ou com os Arrancars. Aquela história está acontecendo do mesmo jeito que aconteceu no anime, que aconteceu no mangá, e em paralelo está acontecendo a história do jogo. Seria até interessante pra gente ver outras temáticas, sabe? Eu sempre quis um jogo nos moldes de Kingdom Hearts, baseado nos mundos da Shonen Jump, sabe? Não seria interessante o cara, por exemplo, ele foi pro mundo de Black Clover, aí ele termina ganhando uma espada temática do Black Clover, aí ele vai pro mundo de Dragon Ball, aí ele pega a espada mística, uma cópia da espada mística. Cara, seria muito maneiro
sabe? Fora que Kingdom Hearts sempre quando você vai pra um mundo, você pega alguma habilidade de lá, sabe? E você continua a luta. E seria até interessante porque você poderia colocar personagens originais, que foi outro problema do Jump Force. Você poderia colocar personagens originais e dar a eles uma história mais interessante, sabe? Porque um jogo de luta é até um pouco complicado você dar uma história de desenvolvimento pros personagens. Até jogos de luta grandes como Street Fighter V, Guilty Gear, até eles têm uma complicação na hora de fazer isso. Então fazer jogos de outros gêneros talvez fosse mais interessante, sabe? E se eles fazem jogos a cada cerca de 5 anos, eu acho que eles teriam tempo sim para fazer um jogo nesses moldes. Nem que começasse com um jogo pequeno, fosse só os mundos das séries principais da Shonen Jump, sabe? As mais consagradas. Aí se desse certo, eles iam esticando para outras séries, sabe? E essas são as ideias que eu queria estar falando para vocês sobre jogos crossover de anime. Só lembrando que essa é a opinião de um jogador casual, não é a opinião de um jogador experiente ou de um game desenvolvedor. Não, é um jogador casual que queria colocar as opiniões para fora e não escreveu o roteiro. Então ele basicamente teve que ligar o microfone às 6 horas da manhã, quando não tem ninguém acordado para poder gravar. Como eu disse antes, é o mundo em que vivemos, né? E esse é o final do vídeo. Eu agradeço a você que está assistindo de manhã, de tarde à noite. Temos nossos parceiros, o link vai estar aí embaixo na descrição. Lançamos podcast todas as quartas-feiras ao meio-dia, vídeo todas as segundas-feiras ao meio-dia, e todas as sextas-feiras tem episódio novo de podcast em radiojhero.com. Acessa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, J-rock, K-pop e tudo mais. Eu sou o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!